Não adianta você ver um aluno que teve aula comigo antes do dia 12 de abril de 2021. Mudou muita coisa na lei. Aproveitando esse ensejo do que você está falando, acredito que o Vini, ele também observou alguma coisa. Eu gostaria da opinião de vocês do que está sendo discutido, acabar com a autoescola. Está tendo um projeto de lei que está sendo discutido. Eu gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham nesta condição em acabar? Caso for aprovado, vamos ver, vamos aguardar, né, o desenrolar dos órgãos oficiais. Mas, na opinião de vocês, se acabar a autoescola, o CFC atual, como é que fica? Eu sempre comentei sobre isso, sobre o CFC, né? O artigo 76 do CTB, ele fala sobre isso. Que a educação para o trânsito tem que ser promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau por meio de órgãos das entidades da União, Distrito Federal, do município, da sua área respectiva área de atuação. E eu sempre comentei isso, que para mim o CFC tem que acabar. Tem que acabar. Mas, porém, tem que vir desde a pré-escola. Entendo. Se você coloca desde a pré-escola, são 3 anos consecutivos. Primeiro, segundo, terceiro. São 3 anos o aluno aprendendo sobre lei. Assim como tem um professor de português, matemática, história, que dá o ano inteiro de aula ali para o aluno, falando sobre a matéria ali para o aluno, tinha que ter educação para o trânsito. Agora, acabar com a obrigatoriedade e uma pessoa fez 18 anos, faz a prova, acertou 70% ou mais e já está aprovado, o que ele aprendeu durante a vida inteira? Dos 8 anos ele aprendeu o quê? Que nem o Vinícius falou, pega o meu filho lá, ele anda de bicicleta, a cabeça dura tá ali. Então, tirar e não colocar dentro da pré-escola é errado. Erradíssimo. Como é que você vai formar o trânsito? Em vez de você melhorar, você vai piorar o trânsito. Você vai piorar. O índice de morte pode triplicar isso aí. Não tem nem como mensurar, né? Se a gente for colocar em 2017, a Emboimirim só perdeu para Marginal no primeiro semestre. Foi o maior número de acidentes com a faixa reversiva. O pessoal se adaptando, o pessoal atravessando. Ou a gente pegou uma situação vindo para cá. Se não sou eu ali observando, a gente tem essa percepção. A moça atravessando fora da faixa de pedestre. Ali na Emboimirim, a gente olhou, quando eu olhei, fiz assim, motoqueiro. Se não, ele acaba atrapalhando. Então, se não tem informação, a informação para o trânsito não é só para pegar o carro e para dirigir. Ciclista, o pedestre, como você vai transportar o seu animal, onde que você vai andar. Então, a gente vê ali pegando várias situações, onde que o ciclista vai andar. Como é que você vai ensinar para o ciclista que ele tem que colocar o retrovisor? Porque você pega as bicicletas, mas minha bicicleta é esportiva, não tem nada. Não, tem que ter. Cadê o retrovisor na bicicleta? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, tem que ter do lado esquerdo. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que ter os refletivos. Os refletivos atrás da bicicleta. Então, como é que você vai ter essa informação? Então, imagina, você pega uma pessoa aí, pega uma pessoa que é habilitada aí. Vou dar um exemplo da minha mãe. Habilitada há 20 anos. Tirei em 2000. Tirou primeiro que eu. Pergunta pra ela o que mudou no trânsito. Ela vai falar assim, e aí? Mudou o quê? Hoje é 9 dias o CFC. Na época dela não era 9 dias. Era 6 dias. Quando eu comecei eram 6 dias também. Eram 6 dias. Então como é que eu vou falar? Ela vai falar de trânsito hoje. Então ela não fez uma reciclagem. E tem que ter uma reciclagem. Tem que fazer uma reciclagem. Assim como um advogado se recicla, assim como um engenheiro. O médico. Um médico. Todo mundo está se reciclando o tempo todo. E o condutor? O exemplo categórico que nós tivemos agora, atual na pandemia. Ou você se recicla por algo que não tinha conhecimento do vírus, ou você acaba, infelizmente, ficando cada vez mais arcaico e vai se perdendo. E esse se perder é perder vidas. Sim. E a sua opinião, Vini? Para acabar com a autoescola hoje, tem que começar, igual o Adnan falou, começar a ensinar o meu filho hoje, por exemplo, as crianças. Meu filho está na 3ª série. Até hoje ele não viu o trânsito na escola. Mas não tem a semana do trânsito e a escola ela não passa nada? Com a caixinha de papel lá, desenhar com giz na quadra. Vou falar de mim. Eu nunca tive. Na escola, trânsito. Eu não vi trânsito na escola, eu não me lembro. Então, para começar a pensar em tirar as autoescolas, você começa a ensinar na escola. As crianças. Porque aí daqui uns 18, 20, 30 anos, a gente vai começar a ter um trânsito, pessoas melhores no trânsito. Sim. E outra, essa é a questão de você falar a semana do trânsito, é poucas pessoas. É pouca que você sabe disso. Sim. Que você fez projeto, nós fizemos, de chegar em porta em escola em escola, para poder oferecer, para poder falar de educação para o trânsito. Não fala nada para ninguém não, tá? Teve um maluco
que me acompanhou numa escola para fazer uma apresentação. Imagina um cidadão que fez assim um ensaio fotográfico sensacional. Adno. Cara, é um projeto ótimo isso aí. Mas tem poucas pessoas que fazem isso. Chegamos para fazer uma apresentação. Foi uma escola de primeiro grau, não foi? Foi educação infantil. Educação infantil. Eu apresentei lá o projeto para o pessoal da Semana do Trânsito. A maioria não sabia o mínimo do que estava sendo abordado. Eu falei para um dos pais, pai, porque o filho falou, eu saio daqui da escola sem o cinto. Aí eu falei, pai, e se aqui na comunidade tiver uma perseguição e você tiver que frear bruscamente o seu veículo porque o cidadão vai bater de frente com você, como é que fica seu filho? Ah, mas eu tô na comunidade, não tem... Pode acontecer. Então eu já levantei esse propósito da segurança voltado que na rua de casa pode acontecer uma perseguição. Sim. E as coisas podem entrar nesse mérito do, infelizmente, a vida em segundo, terceiro e último plano. Dizem que o índice maior de acidente é perto de casa, né? Quando você tá chegando, não sei se você conhece ou não, se já próximo. Acompanhou. Conhece o site Infociga? Não. Tem um site que se chama Infociga e você pode ter todas essas informações lá. E está caracterizado não só pelo site Infociga, como Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Ele dá essa característica que o alto índice de acidentes drásticos ou de alta proporção é próximo dos 30 a 15 minutos perto da nossa casa. O nosso subconsciente, ele trabalha na condição de conforto. Aqui não acontece nada comigo. E nesse aí que você falou, ou você marca por bem ou você marca por mal. As pessoas lembram de você. Semana... A aluna lembrou de mim, ela falou na sala de aula, ela comentou ontem, ela Laceda, que eu uso muito o sobrenome dos alunos, então não vou lembrar o nome dela, mas sei o sobrenome, Laceda. Ela comentou sobre isso. Ela falou, professor, a importância do cinto. Lembrei do senhor na hora, falei, o que aconteceu? Conta aí. Ela contou na hora do intervalo, aí depois eu fiz ela contar na sala para poder mostrar para os alunos a importância. E ela comentou sobre isso. Tava com a amiga dela, falou, eu não saio sem cinto. Eu não saio sem cinto. A amiga dela dirigindo, ela no banco de trás, provavelmente deve ter outras pessoas ali. Então ela estava no lado do passageiro no banco de trás. E ela colocando no celular, não tá pegando não. Ela falou assim, ó, vai pro outro lado. Ela foi e mudou. Quando ela mudou, que ela colocou, ela recebeu uma pancada. Aquele efeito chicote. Que você bate, vai e volta, né? Aí ela falou, se ela não tivesse colocado o cinto, ela tinha metido a cara no banco da frente. Então imagina. Então que a recomendação, por mais que seja próximo de casa, que bonitinho botar meu filho aqui, ele é pequenininho, minha filha, vamos dirigir. O problema não é você, é o próximo. Se o cara tá fazendo uma fuga, tá correndo, ele tá pouco se lixando pra sua vida. A questão mesmo, principalmente finais de semana. Demais. Perto de casa nós temos aquela condição, aqui na comunidade não vai ter blitz, não vai ter nada, eu vou beber um pouquinho a mais. E é nessa hora que... tem o risco. Hoje os carros, alguns, né, os mais novos, o cinto apita quando você não coloca o cinto. Você chega numa certa velocidade, se eu não me engano é 23 km, começa a apitar. O meu, ele só o fato de dar a partida e não colocar o cinto, ele já tá apitando. Isso é bom. E outra? Mas, desculpa. Não, pode terminar. Mas tem pessoas que dentro da comunidade, ali no bairro, o que eles fazem? Eles passam o cinto, prendem o cinto, né, e sentam em cima. Para o cinto não ficar apitando. Aí entra essa questão que eu falo que aconteceu dos acidentes que acontecem. Parece que as pessoas, ela só quer falar na semana. Sim. Tipo assim, semana do trânsito, maio amarelo, vamos falar de trânsito. Aí chega dia dos pais, fala ali o dia dos pais, fala o dia das mães. Consciência negra, vai falar semana. Agora já é Natal, vamos falar de outra coisa. Não. Você tem que falar toda vez. E em vez de quando eu faço umas corridas no aplicativo. Faz as corridas no aplicativo. Aí você pede pro passageiro colocar o cinto, no final vai te dar nota ruim. Que tipo de cinto que eu quero colocar? Aí esperou acontecer o acidente com aquele famoso lá do BBB. Sim. Aí todo mundo bota o cinto. Já tá esquecendo. Eu tô voltando, né, do trabalho, coloco o caminho, coloco lá. Aí eu falei, nossa, ainda bem que você tá perto da minha casa. Peguei ela no Itaim pra deixar no Morumbi. Falei, pô, Vila Andrade ali, Paraisópolis, não vou entrar não. Quando eu olhei o endereço, falei, dá pra pegar. Tá próximo de casa. Só descer ali, já um dia eu já tô em casa. Pô, vou gastar gasolina e vou voltar com ela. Aí eu peguei e falei assim, nossa, tá bem. Ela, o que foi? Tá bem que você pegou essa corrida. Por quê?
Ah, porque eu tô cansado, quero ir pra casa. Quando eu falei que eu tô cansado, ela botou cinto. Ah, eu falei, colocou cinto porque eu falei que eu tô cansado? Porque lembrou do motorista que dormiu no volante. Falei, as ideias. Aí ela colocou, então você acaba lembrando. Então entra nessa questão de que ele falou que as pessoas colocam o cinto. Então o que acontece é o seguinte, tem uma pessoa que desenvolveu a segurança, o ser humano, ele vai lá e tira. Se ele não fizer isso, ele tira o sensor. Eu não sei que marca que eu vou, não sei agora, não vou lembrar. Mas se o passageiro também não colocar cinto, ele fica pitando pelo peso. Então os caras desenvolveram, se sentir ali, qualquer momento do banco do, acho que eu acredito, do banco do motorista não vai ter isso. Mas qualquer movimento que o carro dá sem o cinto, ele já começa a pitar. Hoje, na grande maioria do valor automobilístico, em média, carros acima de 80 mil reais, logicamente que depende dos opcionais. Vai ter. Os bancos da frente vai ter essa questão do cinto. Principalmente os carros mais novos. E mesmo assim as pessoas não querem obedecer. Por isso que tem que vir de criança. Mas eu tenho uma curiosidade. O Adno, ele instrui na parte da teoria e aí o candidato depois ele vai, né, passar na prova. Aliás, antes de eu fazer essa pergunta para você, que eu sei que você está sedento, que ele vai até servir uma água para você,